Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Perobelli e hoje a gente vai ter um bate-papo sobre banalização da dor. Todo dia a gente ouve falar sobre morte. No cinema, na série, na televisão, nos programas, nas músicas, na arte, e parece que ouvir sobre esse tema todos os dias deixa a gente cada vez mais insensível. E vem a grande contradição. A gente fica insensível com a dor do outro, mas ao mesmo tempo hipersensibilizado com a nossa dor. E às vezes a gente nem sabe como lidar com a nossa própria dor. Como que a gente pode fazer para lidar com isso? Eu tenho aqui ao meu lado Raquel Madureiro, que é psicóloga especializada em terapia comportamental, cognitiva e neuropsicologia. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela sua presença e por topar conversar com a gente Obrigada hoje sobre esse tema. Obrigada a vocês pelo convite. Raquel, tema difícil, né? Sim, muito. Mas eu acredito que ao mesmo tempo que seja difícil, é um tema recorrente, pelo menos entre os pacientes dentro da sala de terapia. Sim, aparece com muita frequência, especialmente no grupo de jovens e adolescentes, né? Entre 14 e 25 anos. Parece que o sofrimento alheio não atinge mais. A morte de uma pessoa parece que é irrelevante e a morte de milhares de pessoas se torna uma estatística. Na sua opinião, por que as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com a sua própria dor e, ao mesmo tempo, tão pouca empatia em relação à dor do outro? Por que a gente chegou nesse ponto? Eu entendo que a gente tem dificuldade de lidar com a própria dor por conta da exposição, né? Porque quando eu digo que eu não tô bem, que eu estou sensibilizada, que eu estou frágil, as pessoas olham a gente como incompetente, vulnerável, né? Que você não sabe, você não presta pra isso. Olha, aconteceu uma coisinha assim, você já tá fazendo barulho, né? Então as pessoas, elas são muito insensíveis quando você fala do seu problema. Na maioria das vezes isso acontece, né? Aí você falando disso, eu lembrei de um atendimento que eu fiz no consultório. Uma paciente estava com depressão e ela vivia esse quadro de depressão há alguns anos e segurou lá, não falou pra ninguém no trabalho. E um dia ela decidiu falar. Pronto, virou um transtorno. Né? Porque todos olhavam ela com um olhar de coitadinha, ela não dá conta pra fazer, então colocavam elas em projetos inferiores, né? E para ela foi extremamente desagradável, porque, na verdade, ela foi buscar ajuda e não ser repelida, porque foi o que aconteceu. Então é péssimo, né? E aí, olhar a dor do outro é mais fácil, porque a dor é dele. Então, né, eu vou olhar, vou cuidar, ele que é o problemático, ele que é o frágil. Então, essa questão de fragilidade, de vulnerabilidade, a gente, como ser humano, tem muita dificuldade de demonstrar. As redes sociais, elas conectam a gente com tudo. Você não precisa mais assistir uma televisão para saber uma notícia. A rede social mostra o que está na televisão, o que vai estar no cinema, a música que vai ser lançada, enfim, as redes sociais conectam com tudo. E muito desses conteúdos é relacionado ao trágico. Trágico seria conteúdo sobre morte, dor, violência, sofrimento, enfim. Raquel, na sua opinião, existe a possibilidade do consumo frequente do trágico deixar a gente insensível? Sem dúvida. Na verdade, é por conta da recorrência, né, das notícias. Porque se tivesse menos informações sobre essas notícias, não seria tão insensível. A questão é a recorrência, aparece com muita frequência, né? Você pega alguns horários da TV que só falam disso, ou mesmo na internet. Então, realmente fica muito banalizado. Na verdade, eu entendo que a gente tinha que selecionar um pouco, sabe, esses conteúdos. Ou ver com menos frequência. Porque tem gente que vê o mesmo assunto 800 vezes, né? Então, ele viu em uma rede, vem outra, vem outra, vem outra. E é isso que gera o problema. Que gera a questão da insensibilidade, sem dúvida. Voltando para os mais novos, que pelo menos a gente observou que é o público que mais sofre com as influências da internet, a gente tem os games, que sempre foi uma febre desde o surgimento, como você falou, lá na década de 90. E cada vez mais a indústria aí está despontando, vários lançamentos e muitos casos de adolescentes que ficaram horas jogando e que têm dificuldade em lidar com a realidade, problemas psicológicos e até pessoas que acabaram trazendo para a vida real massacres e, enfim, histórias muito tristes. Como que a gente pode, para quem está assistindo a gente, lidar em relação a o consumo de game, o consumo daquilo que é visto como algo para trazer prazer, para trazer entretenimento? Como que a gente pode fazer, tanto para a nossa vida, quanto para a gente auxiliar, incentivar e dar um bom conselho para outra pessoa em relação a esse tipo de consumo? Então, na verdade, eu entendo que os games, ele não necessariamente induz a violência, mas ele, de alguma forma, a partir do momento que você tem a disponibilidade de alguns jogos,
E o excesso desses jogos também, você isola-se, sabe, do mundo e fica lá há muito tempo e tal. Aí você me falando isso, eu lembrei de um caso, de um consultório que eu tive, né? Eu atendi um paciente, ele tinha 8, 9 anos mais ou menos, e ele foi pro consultório por demanda de excesso de videogame. Então, assim, ele jogava 12, 15 horas por dia. E aí, ia mal na escola, ia mal nos relacionamentos, não tinha mais amigos, porque pra ele só o virtual interessava. E aí foi um processo todo de conscientização dele, da família, né? Que ele poderia jogar, sim, mas que tinha que ter um limite de horas. Então, a gente foi diminuindo as horas e tal. Chegou um tempo que ele conseguiu, então, ter esse separação, né? Do real e do virtual. Se voltasse uma pessoa normal, na verdade, né? A gente teve o caso, recentemente, da influencer Aline Araújo. Não sei se o pessoal que tá assistindo a gente lembra. Ela foi abandonada pelo noivo, acho que um dia antes do seu casamento. E ela resolveu casar consigo mesma e não perder todo o esforço que ela fez do casamento, a festa, e ela publicou isso, que ela ia casar com ela mesma. Só que o resultado foi péssimo. Ela recebeu uma chuva de comentários negativos, haters, pessoas que inclusive acusaram ela de estar querendo chamar atenção, e o resultado foi que ela acabou cometendo suicídio. Isso mesmo. Na sua opinião, Raquel, como que a gente pode evitar esses problemas de noção de realidade, conseguir diferenciar o que é virtual do que é real e sem deixar que o virtual cause problemas pra gente? Essa pergunta é bastante complexa, né? Mas pra mim, a gente tem que pensar na questão do privado e do público primeiro, porque o público é o que todo mundo tem acesso, né? O que você põe, o que você escreve, e o privado são as coisas que são suas, que são íntimas, que são pessoais. Nesse caso em particular, me parece que essa influenciadora, ela perdeu a noção, né, do público e do privado. Então, tudo ela punha na internet, absolutamente tudo. E quando você põe tudo, você corre um risco muito grande de ser, sim, né, esculachado, falarem mal de você e tudo mais. Então, ela esqueceu a questão do privado aí. A gente fala muito de empatia hoje em dia, as redes sociais é lotado desse assunto, mas é muito contraditório. Ao mesmo tempo que a gente fala bastante sobre esse assunto, a gente pede bastante para praticar esse assunto, que parece que a gente esquece que precisa praticar isso. Exatamente. Como que a gente pode trazer, então, a dor do outro como pauta nossa também? Por exemplo, quando a gente fala do cristianismo, quando a gente fala de Jesus, a gente tem as palavras de Jesus que nos convida a colocar o outro como matéria principal. Sim, sem dúvida. Mas, em relação à empatia, como que a gente faz para incentivar as pessoas a serem mais humanas? Então, na verdade, a empatia é colocar-se no lugar do outro, né? Mas não é assumir a dor do outro, que é muito diferente. Então, você se coloca na dor do outro e você pensa como é aquilo, o que ele tem passado. E aí você pode acolher ele, né? Dando conselhos, carinho, estando junto, estando presente. Então, a empatia, ela é uma ação que a gente aprende diariamente, né? Então, com as crianças, a gente tem que praticar empatia desde a infância, né? Então, mostrar para uma criança, olha, o outro tá chorando porque você machucou ele, tá vendo? Se fosse você, né? Então, a empatia é uma prática diária. Então, se empatia exige um exercício, um hábito, então a gente não nasce com empatia, a gente precisa correr atrás disso. Isso, é uma coisa que a gente consegue adquirir com o tempo, né? E uma coisa que eu acho bem importante falar em relação à empatia, quando a gente pensa em mensurar a dor, né? A dor a gente não consegue mensurar. Então, pra você, talvez, Vinícius, seja uma dor horrível. E pra mim, não é tanto assim. Mas eu tenho que te respeitar, né? Por isso que essa questão da empatia é muito importante. Porque se a gente não respeita o outro, não tem compaixão também, não vai adiantar nada, né? E eu achei muito legal isso que você falou sobre empatia não ser se colocar no lugar do outro, mas tentar entender o lugar do outro, porque por mais que a gente já tenha passado pela mesma situação que a pessoa passou, a gente não vai saber a mesma dimensão, como que bateu pra mim, como que bateu pra você. Exatamente. E a única pessoa que a gente conhece que de fato que se colocou no lugar do outro foi Jesus. Exatamente. Então, o que a gente pode fazer, o que tá ao nosso alcance, é essa prática que você falou. Sim. Diária, testando, lutando contra a gente, porque é difícil, né? A gente vai pender pra pensar só em nós. Exatamente. Então é um hábito mesmo, não adianta. É um hábito diário. O quanto que falar sobre dor é positivo e o quanto que falar sobre dor pode ser uma espécie de apologia? Pra mim é importante falar, bem importante, porque quando a gente abre um diálogo para falar sobre esse assunto, as pessoas conseguem se abrir, falar do que elas sentem, né? Porque tudo que fica muito velado, muito curioso, muito contraditório, digamos assim, as pessoas ficam curiosas mesmo, né? Em fazer, experimentar, inclusive. Então, sempre falar, o diálogo é sempre o melhor caminho.
É importante as pessoas lembrarem que ter acesso à informação não significa ter acesso à saúde mental, ter acesso à segurança. Exatamente. Se informação garantisse a nossa segurança, garantisse nosso bem-estar, a gente estaria na melhor era da humanidade. Afinal de contas, a gente tem acesso à internet, a qualquer tipo de informação. Sem dúvida. E mesmo assim os problemas continuam. Quais seriam as dicas para a gente conseguir não se manter sensível à dor do outro? E como lidar com esse... Eu preciso de ajuda, mas o outro também precisa de ajuda. A gente não precisa anular uma coisa ou outra. Como a gente pode lidar com isso? A primeira coisa é a questão da informação, né? O excesso da informação, saber quais os veículos que você vai ver, a veracidade, isso que a gente falou há pouco. E aí agora você está falando dessa questão da pandemia, durante esse período, o número de atendimentos meus, sei lá, multiplicou 50% do que era antes da pandemia. E especialmente jovens e adolescentes. Porque eles se veem totalmente perdidos, né? Com medo do depois, o que eu vou fazer, como vai ser, né? Essa ansiedade que é muito difícil. E aí o que eu vejo, o que eu tenho sugerido para eles, embora esteja distantes, que eles precisam ter relacionamentos. Ainda que virtual, WhatsApp, Zoom, enfim, todos esses meios que a gente tem hoje. Porque o relacionamento é a base também para a nossa saúde mental. Porque é a partir do outro que você desabafa, que você aprende, você troca ideia, você pratica o famoso acolhimento, né? De uma escuta ativa, de estar perto da pessoa, escutar o que ela tem a te dizer, compartilhar. A gente não tem resposta para tudo, não mesmo. Eu não tenho, graças a Deus que eu não tenho resposta para tudo, senão a vida perde a cor, o brilho, inclusive, né? Então, estar junto mesmo, acolher, conversar. Eu poderia dizer também que no meu relacionamento eu já estou evangelizando também? Sem dúvida, né? Porque às vezes você se depara com uma situação de que alguém tem muitos problemas e que ela só quer ser ouvida. E hoje, infelizmente, na era que a gente está, as pessoas não têm tempo e muito menos disponibilidade para ouvir o outro. Né? Então, a pessoa começa a falar, tá bom, tchau, vou embora, né? Então, você não consegue. Como que você vai alcançar uma pessoa dessa? Se você não tem tempo para ouvir, se você não tem tempo para acolher, não ter respostas, mas só acolher. Às vezes ela precisa de colo mesmo, de se falar, de chorar. O relacionamento é a base para tudo. E que Jesus é a base do relacionamento. O ministério de Jesus era com pessoas. Ele lidava com pessoas de todo tipo, de todo gênero, e ele respeitava a individualidade delas e acolhia elas, né? Nas suas necessidades, nas suas angústias, nas suas fraquezas. Então é importante a gente se relacionar e acolher as pessoas de um modo positivo, né? Muito bom isso que você falou, Raquel, porque é basicamente imitar Jesus. A gente que quer compartilhar a nossa fé, a gente tá muito pronto para evangelizar, mas a gente já tem resposta pronta. A gente não quer ouvir o outro. E quando a gente é rejeitado, quando as pessoas não concordam com a gente quebra as pontes. Ouvir pode ser, quem sabe, a grande solução pra gente acabar com metade das guerras e das brigas aí que tanto existem. Só se a gente conseguir se disponibilizar pro outro. Não, sem dúvida. Pra mim, ouvir é o básico pra todo e qualquer relacionamento, sabe? Porque... E também ouvir, né, Vinícius? Não com preconceito também. Sim. Né? Porque a gente ouve e já começa a julgar e começa a falar, não, mas isso tá errado, isso tá certo. Quem tem o controle de certo e errado? Que princípio é certo e errado? A gente não sabe. Para mim pode ser certo, para você pode ser errado. Sim. Então tem que respeitar mesmo, uma escuta ativa, né, de ouvir, entender, e aí entra a empatia, entra o acolhimento, entra tudo isso que a gente falou a partir da escuta. É isso aí. E você que está assistindo a gente, se você tá precisando de ajuda em relação a como compartilhar a sua fé, ou se você tem dúvidas de como praticar essa escuta que a gente conversou bastante, e todos esses temas que a gente falou, empatia, acolhimento, baixe o nosso aplicativo IESIS. Lá vai estar disponível para você vídeo, textos, blogs, inclusive um chat para você conversar com a nossa equipe e tirar suas dúvidas sobre como compartilhar Jesus e como estar disponível para ouvir o outro. Agora, Raquel, em relação a... Se eu tô com problema de depressão, problema de ansiedade, um amigo meu tá passando por isso, alguém tá se sentindo mal, que canais que a gente pode recorrer para ajudar a pessoa a lidar com essas questões? Então, tem um canal que funciona 24 horas, que é por telefone, que chama-se CVV, Centro de Valorização à Vida. O telefone é 188 e funciona 24 horas. Lá tem pessoas que são treinadas, especializadas para dar ajuda, né, nesses casos que você disse. E hoje também, por conta da pandemia, a gente encontra vários canais dentro da internet mesmo de aconselhamento psicológico gratuito. Então, realmente vale a pena procurar, investir, que isso hoje é bem possível mesmo.
Legal. Raquel, muito obrigado pela Obrigada sua a você. presença, obrigado pelo papo, por compartilhar com a gente. Espero que tenha sido legal para você também. Com certeza. E galera, obrigado aí pela sua presença. A gente fica por aqui e continue ligado no nosso canal aqui do YouTube, continue ligado no nosso Instagram, que ainda vai ter bastante conteúdo. E vamos falar nesse mês de setembro sobre valorização à vida. Tchau, tchau, gente.